barcos sem nenhuma modificação, barco do jeito que saiu de fábrica, né? Então, um barco, vamos dizer assim, praticamente um barco nu. Então, queria falar um pouco sobre isso e mostrar algumas imagens. E, no final das contas, falar um pouquinho também de uma outra viagem, que foi ter escrito um livro sobre tudo isso, viu, Doni? Legal. Oswaldo, me diga como e quando você começou na vela? Qual que é a tua história aí? A história da vela começou a primeira vez que eu vi o mar. Eu comecei a olhar e achei eu queria saber o que tinha para lá do horizonte. Então, eu vi aqueles barcos ali em Guaratuba e aquilo me chamou a atenção. Imaginar que um camarada podia sair num barco daquele e subir no horizonte. Aquilo ali me deixou muito impressionado. Eu era um garoto, devia ter, sei lá, 10 anos de idade. Mais tarde, na faculdade, eu tive a oportunidade, o prazer e a sorte de cruzar com um grande amigo, que é o Dalmo Vieira, que muitos aí conhecem, de Santa Catarina, cujo pai tinha um veleiro em Itajaí e ele costumava convidar alguns amigos para velejar com eles nos feriados, né? Quando eu soube que o Dalmo tinha um veleiro, eu passei a ficar amigo dele. Se ele estiver escutando essa palestra, ele vai ficar surpreso. Aliás, ele não vai ficar surpreso, porque eu já confessei a ele que eu fiquei amigo dele por causa do barco do pai dele. Quem não gosta de ter um amigo que tem barco, né, Oswaldo? Porra, é uma das melhores coisas que tem, pô. E sabe que é uma coisa que eu faço até hoje, é uma lição que eu aprendi na prática, e também hoje em dia todo é muito comum, vocês todos que estão aí assistindo essa palestra sabem que é muito comum os amigos perguntarem como é que eu faço para aprender a velejar. Eu digo assim, começa a puxar o saco dos amigos que tem veleiro. O Hélio Rubens está aí. Hélio, você está aí? Eu estou vendo você aqui. Já convidei você e teu filho para velejarem comigo. É assim que funciona. O cara quer aprender a velejar, vai ficar amigo, encosta nos caras que têm vela. Bem, foi isso que eu fiz. Isso foi lá dos anos 1970, eu estava na universidade ainda, e a partir desse momento as coisas foram muito devagar. Nessa época de estudante, você não tem dinheiro, não tem nada, não tem tempo, não tem. Enfim, eu sei que tão logo eu já era casado, já tinha um filho, eu comprei um primeiro barco. É um barco projeto do Cabinho, de 23 pés, em Angra dos Reis. Fiquei com esse barco mais ou menos uns 3 anos. Na sequência, eu troquei esse barco por um Cal 9.2 e depois por um veleiro, por um outro veleiro, um Delta 32. Então, eu tive uma evolução assim, bem escalonada. Finalmente, quando o Ricardo, lá da Delta, abriu a fábrica, começou a fabricar os 36 pés, eu fui o quarto barco, o quarto 36 pés foi meu. Então, nessa sequência toda, eu tive uma experiência de ir aprendendo aos poucos e ganhando confiança, e foi dessa maneira que eu dei os primeiros passos na vela, né? E estou até hoje. Legal, bacana. E esse que é o Zimbros, né? Que foi esse o quarto Delta, é esse mesmo? Esse que vocês estão vendo na foto é o Delta 36, exatamente. Esse é o barco feito em Porto Alegre, que eu comprei zero. Foi o meu primeiro barco 0 km, o primeiro barco que eu tive um pouco mais de segurança para poder me aventurar mais longe, né? Embora antes eu já tivesse ido para a Bahia com o meu Delta 32, mas sempre na companhia de skipper. Eu sempre, quando comecei a querer me aventurar mais longe, Salvador e Ilhabela e tal, eu ia com o skipper, eu contratava alguém para ir comigo, porque eu não tinha segurança para ir sozinho, né?
com o tempo você vai aprendendo e está sempre aprendendo. Então, é um processo lento, gradual, que você vai evoluindo e nunca aprende, né? Ninguém sabe tudo de barco, você vira e mexe, você está aprontando, aprendendo e cometendo erro e mais erro e aprendendo com os erros, né? Foi assim. Então, esse Delta 36 foi o barco que me deu confiança para fazer minha primeira travessia. Legal. E qual foi o estopim, assim? Quando que você decidiu partir de fato para essa rota aí que você vai apresentar para nós daqui a pouco? Na verdade, não aconteceu de uma hora para outra. Eu quis participar da Regata Recife-Noronha em 2004 e naveguei daqui até até Recife. Recife fiz Fernando Noronha. Quando estava em Noronha, eu tinha que decidir, ou voltava para Recife, que era o caminho mais, vamos dizer assim, mais favorável frente aos ventos, ou eu iria para Natal e para Fortaleza. Nesse momento, foi que eu decidi que deveria ir para Fortaleza e a partir de lá você não tem mais volta, né? Porque depois que você dobra o Cabo do Calcanhar ali no Rio Grande do Norte, para cada dia que você navega a favor do vento, são 2 dias para você voltar. Então, nesse momento, vamos dizer assim, eu não decidi, né? As coisas foram se acontecendo e eu fui sendo levado pelo vento. Olha que coisa romântica. Bacana. Mas nessa pegada aí, você já tinha tudo provisão, você já estava com tripulação montada, já tinha uma ideia por baixo disso, de fazer esse calcanhar e não voltar mais? Nesse momento, sim. Então, no momento que eu cruzei, que eu saí de Fernando Noronha e decidi ir para Natal, e de Natal para Fortaleza, não tinha mais volta. Por quê? Porque, como eu disse, as correntes marítimas, correnteza e o vento, a partir de lá, não, cada dia que você navega são 2 para voltar. Então, nesse momento, não tive mais como voltar. E a tripulação foi outra aventura, porque a tripulação convocava a tripulação de forma mais ou menos aleatória. E foi uma outra viagem, porque tive a oportunidade de conhecer grandes pessoas e aprender sempre, ter sempre pessoas a bordo trocando informações. Então, sempre foi uma fonte de aprendizado para mim. Eu sempre estou aprendendo, né? A bordo não existe essa de ser um comandante, você está sempre aprendendo, né? Legal. Quem que era a sua tripulação quando você subiu e fez o trajeto todo? Teve uma variação, assim? Você foi trocando de tripulação? O pessoal foi embarcando no meio do caminho? Ou... Tripulação, deixa eu só organizar aqui, eu vou mostrar para vocês algumas fotos que vocês vão ter assim, uma noção melhor do que é o que. À medida que eu for falando aqui, eu quero passar essas fotografias e vocês vão entender melhor como é que foi isso. A tripulação... Esse aí é um dos meus tripulantes. Vocês conseguem ver? Sim, conseguimos. Então, esse é o Rufo, um amigo meu equatoriano, e essa fotografia eu gosto muito, porque ilustra bem como é que é o clima a bordo, entendeu? Então, sempre foi uma tripulação de muita euforia e muita alegria. Mas o que eu fazia? Na época, eu mandava um e-mail para todos aqueles amigos que se candidatassem a velejar aí comigo, faziam assim um tipo de um aviso aos navegantes, eu já tinha até pronto o e-mail, e dizendo, olha, daqui a semana que vem eu vou navegar de Salvador vamos dizer, de Natal a Fortaleza, e são 5, 6 dias a bordo. Quem são os primeiros quem quiser, estão à disposição. Os 4 primeiros que batiam o martelo eram aqueles que iam. Muitas vezes, eles não se conheciam entre si. Isso também foi muito interessante, porque criou-se uma amizade muito legal e nunca me surpreendi mal. Sempre foi muito bem a bordo,
sempre tive grandes companhias a bordo, sabe? Então, Bacana. foi assim que eu fui indo e conhecendo gente. Roberto Brown, esse que você está vendo aí, esteve comigo no Caribe, né? E Ao todo, quantos participaram da... ao todo foram 25 tripulantes diferentes, né? Caramba, foi bastante gente envolvida, hein? Bastante gente envolvida e todas as pessoas maravilhosas, nunca tive problema. Um probleminha ou outro que no frigir dos ovos não significa nada, mas sempre foi assim muito companheirismo. Eu acho que o camarada que se candidata em Ed, você que tem experiência, Antônio Carlos, navegador, todo camarada que se propõe a entrar no barco de uma outra pessoa para ficar uma semana a bordo, o camarada ele dá o melhor de si, não é? Então, isso aí, tudo conspira a favor, embora o mar seja muito, como é que fala? O mar é um lugar que você se mostra direito, você se mostra como é, né? Você quer conhecer uma pessoa, fique 3 dias a bordo, Ed. Fique 3 dias a bordo. É verdade, hein? Conhecer ela direitinho, como ela é. Os defeitos e as virtudes, né? Então, o fator humano, para quem está navegando, é importantíssimo. O camarada que quer fazer um longo trecho, ou mesmo um final de semana, ou quer pescar, ele tem que ter um parceiro a bordo. E eu sou feliz, porque eu tenho grandes parceiros a bordo. Eu não quero enumerar aqui, porque são muitos. Antônio Carlos, queridão, querido, o camarada sabe fazer tudo a bordo, um companheiro indispensável a bordo, o Marco Porto. Outra coisa que é importantíssima, que eu adoro também, são meus amigos que sabem arrumar as coisas, sabe? Isso aí eu abuso dos caras, porque eles sabem arrumar. O Antônio Carlos, por exemplo, e o Marco Porto, eles chegam a bordo, eles arrumam tudo. Eu acho isso ótimo. Eu acho legal quem sabe fazer coisa a bordo. Quem não sabe fazer nada tem que lavar louça, mas tem que fazer alguma coisa. Desses 25 tripulantes que você teve no total, todos eles tinham experiência ou tinha alguém que... Teve alguns que zero experiência? Não, todos eles, um ou outro não tinha experiência, mas os que não tinham experiência, eu peguei trechos assim menores, trechos na costa do Brasil, coisas mais simples, né? Mas quando eu tive que sair do Brasil, quando eu fiz o Caribe e a travessia do Atlântico Norte, fui eu e pessoas mais que sabiam lidar, sabiam lidar com barco, que tinham conhecimento de mecânica, né? Então, os trechos mais longos eu dava prioridade aos amigos com mais experiência, né? Bacana, show de bola. Cara, e o barco? Quando o Marco mandou mensagem no grupo lá falando que o barco era, vamos dizer assim, um barco convencional, comum, não tinha nada de especial, né? Não era um barco de outro mundo com um monte de equipamento, água e coisa arada, tudo. Qual que é a história desse barco? Como que foi? O que foi para você? E como que... Quando eu conheci uma vez um camarada que chegou, um russo, que chegou lá no iate de veleiros da ilha, em Florianópolis, com um barco de 21 pés, que parecia ser feito de papelão. Eu conheci esse russo, ele dormia dentro desse barco com os pés de fora. Um barco... Quando eu vi aquele russo chegando nesse iate lá de Florianópolis, com um barco vindo da Rússia, eu achei que tudo era possível, sabe? Então, a partir daí, eu comecei a me animar. Mas o que ocorre é que um barco como o Delta 36 é um barco projetado, ele já tem centenas de anos de evolução para você chegar numa solução como o veleiro desses modernos que nós temos hoje. Um Delta 36 ou qualquer barco desse que nós usamos. Ele é uma evolução de muito tempo. Agora, a condição básica de um barco, que eu imagino, é a seguinte: evidente que ele deve ser um barco seguro, resistente, mas ele tem que ser novo. Isso me deu confiança de eu ter um barco
um barco de um tamanho médio, porque o Delta 36 é um barco de tamanho médio, ele não é um barco grande, não é um barco para fazer uma travessia, não foi projetado para isso. Mas ele é um barco novo, então ele tem segurança, ele tem resistência, né? Então isso me habilitou, me deu segurança para enfrentar enfrentar o mar grande, vamos dizer assim, né? Então, isso foi importante para mim, isso me deu muita confiança, né? Agora, sem dúvida nenhuma, o barco novo ele é o fator. E outra coisa, e quando se navega, eu aprendi outra coisa que eu aprendi muitas coisas, mas uma delas é o seguinte: é sempre vela menos, você não força o barco nunca, sempre com vela risada, sempre sem forçar a estrutura do barco. Tanto é que eu fiz essa minha viagem toda, ida e volta, que foi em torno de 15 mil milhas, e nunca quebrei nada do barco, nunca aconteceu um acidente assim de quebrar alguma coisa, um stay, ou mesmo nada. Então, sempre trabalhar com o barco com menos esforço, com menos vela, saber sempre sair com vela risada, sempre ter velas risadas, não querer chegar antes, não tem essa história. Então, se você souber lidar com o material, ele aguenta mais, entendeu? Então, isso aí E o Delta 36 é um barco super resistente. Eu acho que foi um dos grandes barcos que eu conheci, embora eu não conheça tantos barcos assim, mas o Delta 36 é um barco maravilhoso, é um barco que tem uma resistência incrível, bem feito. Quantos barcos já foram feitos? Quantos de vocês aí que estão me ouvindo não tem um Delta 36 e sabe isso que eu estou falando, né? Então, vamos dizer assim, a confiança no barco dá confiança em você. Basicamente é isso, né? Entendi. E aquela questão lá que o Marco comentou que ele não tinha grandes modificações. Que equipamento que você tinha no barco quando você foi fazer esse trajeto? Eu tinha uns galões de combustível e galão de água que eu carregava amarrado no guarda-seco e tinha um chart plotter e só. Mas nada. E muita ousadia. Então, a grande, vamos dizer assim, o que acontece com um barco do tamanho de um 36 a limitação que você tem de água e combustível, basicamente, né? Então, nós levamos a bordo, eu tenho até algumas fotos aqui, levamos a bordo galões de combustível, galões de água, e de modo que procuramos sempre estar sempre, vamos dizer assim, poupando energia e poupando energia, combustível e água também, né? E olha, vou dizer para vocês, né, caros amigos, sobraram combustível e água. Chegamos no porto sempre com sobra. É uma lição de economia que todo mundo, que é fácil de você até se adaptar à penúria a bordo, né? Então, quando o Marco fala em barco sem nenhuma modificação, basicamente é isso. Não tinha gerador, não tinha radar, não tinha tanques sobressalentes nem de diesel nem de água, e deu certo. Em nenhum momento eu passei dificuldade por conta disso, sabe? Mas sempre sabendo que tinha que poupar, né? Isso é uma coisa que todo mundo que tem barco sabe. Um passeio de semana em Angra dos Reis, um passeio de final de semana aqui na Baía de Paranaguá, com tripulação de 4 pessoas, todo mundo sabe que você tem que economizar água e combustível. Isso aí eu acho que é próprio de todo velejador ser um cara econômico, né? E eu aprendi isso a bordo, aprendi isso fazendo essas travessias, né? Esse negócio de economizar água, o banho, por exemplo, você só tomava um banho quando já começava a feder? Como é que era a otimização de todo o suprimento? O banho era legal, o banho era o seguinte: às vezes passava uns dias assim, uns 2, não, uns 3, não mais que 3. O banho era bem simples. Eu tinha a bordo uma PET com alguns furinhos, e essa PET de 1,5 litro com água doce, né?
nós tomávamos banho, a primeira água, assim, vamos dizer, era com água do mar, se ensaboava com aquela água ali e tal, se enxaguava, perdão, se ensaboava com a água doce, se enxaguava com a água salgada, e depois finalizava com aquela água doce da PET, ou seja, 1,5 litro dava perfeitamente. Evidente que não tinha mulheres a bordo, né? Com mulheres a bordo é sempre um gasto maior. Outra coisa que eu tinha a bordo, que é interessante, que eu tenho até hoje, um pedal de água salgada na pia, porque se gasta muita água lavando louça, muita água, muita água. É impressionante como nós gastamos água no banho e na louça, lavando louça. Então, eu tinha e tenho até hoje um pedal de água salgada, que no meio do mar você pode usar tranquilamente, que a água é limpa, né? Então, a água nunca foi um problema, vamos dizer assim. É evidente que um banho de PET é uma aventura, né? Legal, não, mas é bom saber, né? É. Viu, pessoal? Vou deixar aberto aqui, ó. Se alguém tiver alguma dúvida, qualquer dúvida aí, aperta no botãozinho de levantar a mão, a gente abre e vamos fazendo uma interação aí, beleza? Qualquer dúvida que você tiver, abre o microfone, chama aí, que o Oswaldo vai ter prazer em responder aí essas dúvidas. Beleza? Ó, o Murilo acabou de levantar a mão. Fala aí, Murilo, qual que é a tua dúvida? Oswaldo, se fosse para fazer alguma coisa diferente nessa viagem que você fez, o que você mudaria hoje? O que eu mudaria? Eu acho que se eu tivesse que fazer uma viagem hoje, o que eu faria é o seguinte: não mudaria muita coisa, não, mas eu ficaria mais relaxado, sabe? Porque o que aconteceu nessa minha primeira viagem, quando eu saí daqui, que eu saí do Maranhão, e com escala, a minha primeira, Maranhão à Trinidad, eu peguei um mar muito grande e eu estava longe de muita coisa, eu fiquei encagaçado pela solidão, por tudo. Então, o que eu mudaria hoje? Eu acho que eu aproveitaria mais, sabe? Eu ficaria muito mais relaxado do que eu fiquei nos primeiros momentos que eu naveguei, que eu não tinha tanta segurança em mim e no barco, né? Mas não mudaria nada, não, Murilo. Eu acho que não mudaria nada, não. Eu continuaria do mesmo jeito, faria assim a parte técnica, vamos dizer assim, a parte de equipamento, faria exatamente o que fiz, não precisa muito mais do que eu fiz, não, sabe? Não precisa muito mais. Se você considerar que há 50 anos atrás, os camaradas atravessavam o Atlântico, chegavam aqui só com um barquinho à vela, sem nada, nem piloto automático tinha. Então, nós somos muito privilegiados, nós temos muito equipamento a nosso dispor. O chart plotter mesmo é uma maravilha. Eu estou vendo aqui o sistema de comunicação. Sistema de comunicação. Desculpa, eu leio rapidamente, eu não consigo acompanhar. Isso é importante. Bom, foi bem lembrado quem fez essa pergunta. Eu sempre privilegiei a bordo muita segurança. Eu sempre tive muito cagaço, eu me cago de medo de mar, eu tenho medo de ficar numa roubada. Então, eu emprestei de um amigo meu, naquela época era uma coisa muito rara, um telefone via satélite, que eu levei comigo. Então, eu tinha essa questão eu tinha um VHF, que não tem alcance nenhum, e tinha um telefone via satélite para qualquer emergência, que era por uma questão de emergência. E eu tinha também emprestado, eu esqueci de falar, isso que é importante, que é um anexo a bordo. Eu tinha uma balsa salva-vidas, né? Então, são duas coisas que eu levei, vamos dizer assim, fora do projeto original do barco. Então, o barco não era tão original assim. Eu tinha uma balsa salva-vidas e um telefone via satélite, né? Era a minha comunicação, mas que nunca, praticamente, não usava, né? Não tinha só tinha aquilo para conforto meu. A balsa a gente pode encarar como uma questão do barco mesmo, porque, querendo ou não, na legislação, quando você vai fazer uma navegação desse porte, você precisa ter essa balsa aí, né? Exatamente. O Paulo levantou a mão, Paulo Vaz.
Paulo, qual a sua dúvida? Oi, Paulo, tá escutando? O Paulo havia mandado no chat Alô? aqui. Está escutando? Opa, agora estamos. Agora Opa. estamos. Ô, Oswaldo, eu sou aqui de São Paulo, velejo principalmente aqui na região de Paraty, Baía de Ilha Grande. E eu não sei qual foi a época que você fez a travessia, mas assim, minha dúvida é o seguinte: que você usou de previsão meteorológica? Hoje em dia tem muito roteador, o pessoal usa muito roteamento, QTVLM, Predict Wind. Você usou algum roteador, fez algum roteamento meteorológico nessa travessia? Não, não. Naquela época, eu tinha uma previsão meteorológica de um site internacional que eu não me lembro agora, mas era muito precário, e nós tínhamos essa previsão assim de alguns dias de ventos, né? Mas o que eu me baseava basicamente era que não existia nenhuma tormenta muito forte se armando, né? Então, as questões de meteorologia eram muito básicas. E depois que você está a bordo, como minha previsão, e eu não tinha acesso a essas informações, exceto, eventualmente, de vez em quando, o Crespo, não sei se você conhece o Crespo aqui do Paraná, que é um velejador, ele me mandava algumas informações via mensagem, mas eram muito precárias. Ou seja, eu saía mais ou menos com uma previsão de alguns dias e seja o que Deus quiser. Claro que uma coisa que eu respeitava muito era a época. Eu tinha e tenho até hoje um manual, uma enciclopédia que tenho aqui, até preciso pegar, quais são as melhores épocas para se navegar. Tipo um pilot charter, assim, não? Um pilot charter que eu me baseei por aquilo. Mas lá mesmo, nesse pilot charter, dizia, olha, Atlântico Norte, você se prepare com as baixas pressões. E não tem como você atravessar o Atlântico Norte sem pegar umas baixas pressões, e nós pegamos baixas pressões. Você tinha um barômetro a bordo, não? Tínhamos assim? barômetro a bordo, tínhamos tudo. Então, a hora que chega, você sabe que o negócio agora é sempre ondas muito grandes e vento muito forte, e não tem como escapar dela, né? Assim, ventos de 30 nós durante 2 dias, ondas de 7 metros, né? Então, esse tipo de coisa, depois que você está ali a bordo, que você encara a primeira onda, que você encara o primeiro 30 nós de vento, você até que se acostuma um pouco com aquilo. E que jogo de velas que você tinha? Você tinha uma Storm Jib? Tinha alguma... Não tinha nada, vela normal, não tinha vela. Não tinha um nenhuma. Storm, não tinha nada? Não tinha nada. Nunca precisei de Storm. Caramba. Nunca precisei. O que acontecia é o seguinte, nós tínhamos, a maior parte do tempo, nós velejamos a favor do vento. Por quê? Eu segui o ritmo dos alísios. Depois do cabo do Calcanhar, no Rio Grande do Norte, até chegar em Portugal, vamos dizer assim, os ventos são todos favoráveis, são os trade winds, que eles chamavam, os ventos que carregavam o comércio daqui desde a época dos nossos colonizadores. Então, sempre com vento favorável, sempre com vento de popa, de 3/4, sempre com pau de spinnaker aberto. Então, era muito fácil, num momento de vento muito forte, você fechar a genoa. A genoa armada em pau de spi, você fecha, você enrola ela muito facilmente, né? Então, foi uma solução muito prática que nós adotamos. Então, a vela grande sempre no terceiro riso, e a genoa nós deixávamos ela, às vezes, só com 2 metros de genoa aberta, né? E funcionava bem, com ventos fortes, sempre funcionou dessa forma, né? Então, não expunha muito o material e o barco respondia bem. Maravilha. Legal. E a pergunta do Murilo foi muito perspicaz. Você sentiu medo, Oswaldo? Qual que foi o seu sentimento lá quando você estava no marzão, que você não enxergava mais nada para nenhum dos lados? Meus amigos, velejadores, o camarada que me disser que não sente medo quando está no barco é mentiroso. Não tem o cara que não veleje, que não está em alto mar, que não está a bordo, que não sinta medo.
Eu acho que o medo é um componente importantíssimo a bordo para você não se exibir demais, entendeu? O cagaço faz parte do homem do mar. Todo homem que está no mar tem medo. Então, você tem medo. Com o tempo, você aprende a sossegar com esse medo, aprende a administrar isso. Você aprende a ter confiança em você. E você sabe que aquilo ali você pode se safar de algumas dificuldades, quando as coisas começam a esquentar, um vento muito forte, ondas muito fortes. Mas medo eu sempre tive, e sempre tenho até hoje. Até hoje, quando eu saio aqui na Baía de Paranaguá, eu tenho medo de pegar uma rede e ficar preso ou qualquer coisa que vale. Então, o medo faz parte de todo mundo que velera. O camarada que não tem medo quando está no barco, ou está mentindo, ou é um tremendo irresponsável. O medo faz parte do navegador. É a mesma coisa do cara que fala que o barco não chove dentro, né? É mais ou menos igual. Então isso é tudo. O camarada tem que saber que ele está num mundo hostil, que está tudo contra ele e que ele tem que se virar com o que tem, entendeu? Existe um ditado português que eu adoro, que diz o seguinte, um ditado português antigo, né? Diz assim, ó: queres aprender a rezar? Faça-te ao mar. Entendeu? No mar até o ateu reza. Essa é boa. E, Oswaldo, me diga uma coisa, alguém te ajudou a planejar a rota ou foi tudo da tua cabeça? Como é que foi? Não. Eu, quando decidi que eu ia, eu consultei meus amigos que já tinham muita experiência. O Crespo foi um camarada que me ajudou muito, o Germano, lá de Porto Alegre, que já tinha alguma experiência. Falei com vários amigos que já tinham atravessado o Atlântico, que já tinham ido para o Caribe, e consultei, sempre tive um apoio de todos eles. E aí todo mundo fala, não, vai. Ninguém me disse para não ir. Nunca ninguém falou, não faça isso, né? Eu tinha algumas informações, sim, vamos dizer assim, era mais um apoio psicológico do que um apoio técnico de maneira prática. A prática você aprende na hora lá. Não tem quem te ensine o que é você enfrentar um vento de 35 nós, entendeu? O camarada fala, vai lá, não é, você tem que aprender na prática. Mas na verdade, a rota mesmo que você fez, que você mostrou naquele mapa ali, não tem como ser diferente, né? Você não... A rota... A gente, na palestra do Portela, ele inclusive comenta isso, ele fala que não dá para reinventar a roda. Então, a rota é mais ou menos padrão que o pessoal faz quando vai para a Europa. É isso mesmo ou não? Exatamente. A rota é mais ou menos padrão. E isso aqui, vocês estão enxergando bem conseguem enxergar bem esse mapa, né? É o regime dos ventos alísios. Isso aí existe desde que o mundo é mundo. Não é? Foi o que esses ventos foram quem trouxeram Cabral para cá. Nós somos brasileiros, nós somos portugueses por causa desses ventos. Então, vocês conseguem acompanhar a minha setinha? Reparem que no Atlântico Norte os ventos sopram de maneira, vamos dizer assim, no sentido do relógio. Então, para quem está aqui, em Fortaleza, em São Luís do Maranhão, os ventos levam você. Se você jogar uma rolha, uma garrafa, aqui na frente de São Luís do Maranhão, ela vai parar no Caribe. Os ventos que levam você. E do Caribe, para você atravessar o Atlântico, você tem que atravessar lá por cima, lá pelo paralelo 40, 38, foi onde eu passei. É uma rota que todos fazem, todos os anos, todos os velejadores. Não inventa. Portela sabe, ninguém inventa a roda. Você tem que seguir esse vento alísio lá pelo paralelo 40 e voltar pela costa da África até aqui cruzar o Equador e pegar os alísios de sul. Não tem invenção nenhuma. Isso aí vamos dizer assim, é o beabá da vela. E eu sabia disso através dessas leituras, desses meus amigos, desses
desses livros, né? Eu sabia que isso existia, e quais eram as datas a serem seguidas, né? Então, isso me deu confiança para saber que eu não era o primeiro, né, a esse tipo de aventura, né? Bacana. E como que você fez a gestão, cara, da alimentação nesse teu trajeto aí? A alimentação também é importante, porque se você considerar o Del 36, ou qualquer barco desse tamanho, de 36 pés até 40, você não tem muita disponibilidade de espaço, nem de a menos que você tenha um gerador, mas o gerador consome energia, eu não tinha placa solar, então, basicamente, fazíamos o seguinte: os primeiros dias a gente nos alimentávamos de comida fresca, que nós comprávamos no porto, carne, macarrão, carne, frango, peixe, e os últimos dias eram enlatados, que nós nos alimentávamos eventualmente de algum peixe, né? Então era uma forma de você se alimentar de uma maneira saudável, mas também não dá para você exigir muita coisa, sabe? Quem está a bordo fazendo uma travessia dessa num barco de 36 pés não vai querer pensar que você vai escolher um cardápio na hora de almoçar, né? Um dia é arroz com carne moída e no outro dia é feijão com o que tem ali. É uma comida para você se sustentar enquanto você não chega. E fora isso, são biscoito e frutas, que também não demoram muito, mas tem um cardápiozinho que é básico. Agora, quando eu fico muito tempo a bordo, como fiquei nessas minhas travessias, eu sempre emagreço, né? A gente acaba entrando num regime que você perde peso, você se alimenta muito menos do que você faria isso em terra firme. Isso é legal porque até te dá imaginação a você comer numa churrascaria, quando você chegar. Quem está a bordo no meio do mar fica pensando na churrascaria, fica pensando no chopp gelado, essas coisas que você não tem a bordo, né? Isso valoriza até a tua chegada em terra. Entendi. O Pereira fez uma pergunta no chat, mas antes o Gera Júnior levantou a mão. Gera Júnior, gostaria de falar aí, qual que é a sua pergunta? Não estou escutando. Oi, Gera Júnior, nós não estamos te escutando. A perna mais longa que você fez foi de quantos dias? Qual foi a duração? A perna mais longa que eu fiz foi... Só um minutinho, por gentileza. A perna mais longa que eu fiz foi quando eu saí nós tivemos que parar das Bermudas. Bermudas não fica no Caribe. Bermudas fica mais ou menos a uns 400 milhas acima do Caribe. Ela está na latitude de Nova York, um pouco abaixo. Enfim, tivemos que parar no Caribe porque tivemos um problema no piloto automático, paramos no Caribe. Saímos das Bermudas, e das Bermudas até os Açores, nós levamos aproximadamente uns 14 dias, 2 semanas. Foi o maior trecho que fizemos sem ver terra, sem escala, né? E realmente foi um trecho, não diria difícil, foi um trecho que é preciso ter tem que ter muito culhão para você fazer o trecho. A gente teve 2 semanas a bordo e você pega algumas baixas pressões. Nós pegamos 2 baixas, que foram realmente fortes, né? Então, foi o trecho mais longo e que exigiu mais da tripulação, assim, em termos de desassossego, né? Tivemos as ondas embarcavam pela popa, uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Imagine você navegar com umas ondas de 7 metros atrás de você, né? E uma ou outra embarcava, tinha essas coisas, mas nós estávamos seguros, sempre com cinto de segurança, sempre com um só lá fora, sempre tinha uma questão de segurança. Mas foi esse trecho do Atlântico Norte realmente ele é pedreira, sabe? Não é fácil, não.
Bacana. O Antônio Carlos também levantou a mão. Antônio Carlos, qual que é a sua pergunta? Oi, Oswaldinho. Seguinte, eu já fui seu tripulante quando eu fui sua ecossonda, quando você encalhou várias vezes no Rio do Inferno, mas a pergunta, na verdade, é a seguinte. Você falou que você convocava a tua tripulação por e-mail e tal. E como a gente sabe que uma das maiores dificuldades aí é a convivência a bordo, e eu não te peço para você citar nomes, porque isso seria extremamente indelicado, mas que situação que ocorreu nessa tua travessia aí, daqui do sul para o Caribe, do Caribe para a Europa e o retorno, com algum tripulante indesejável, assim, que foi muito desagradável, assim, mas sem citar nomes, assim, só para a gente, uma situação inusitada, assim, que você teria para nos relatar. Você quer me sacanear? Na verdade é o seguinte, o Antônio Carlos sabe o que eu estou falando. Teve um amigo nosso, meu e dele em comum, que era um pentelho, sabe? Um cara a bordo que era meio pentelhão, assim, um camarada. Por que pentelho? Eu vou definir o que é isso. Um camarada que não era solidário, entendeu? Um tripulante que não somava. Um camarada que não estava junto, não era solidário. Então, é uma coisa imperdoável a bordo. Você tem um camarada. Quando você sobe a bordo, não é você está num time, nós somos uma tripulação. Você tem 3 pessoas a bordo, 4, é um time aquilo ali. É forte que nem uma família, ou seja, você está cercado de intempéries, você está cercado de dificuldades, você está vencendo um desafio, como subir uma montanha. Você tem que dar a mão. A tripulação que eu entendo é a tripulação de mão dada. O camarada está junto, estamos juntos. E eu tive uma experiência quando fui para o Caribe, um tripulante que eu acho que ele falhou, sabe? Ele não tinha essa qualidade de solidariedade. Eu acho que todo navegador, velejador, todo navegador, toda pessoa que está junto em situações extremas, assim, ele é solidário. Inclusive, eu acredito que o sofrer junto fortalece a amizade, sabe? Quando você está junto ali sofrendo, todo mundo um ajudando o outro, é uma amizade para sempre. E é assim que eu enxergo. As pessoas que navegaram comigo, 25 pessoas nessa minha primeira aventura aí, somos amigos até hoje, e quando nos encontramos começamos a lembrar daquelas épocas de uma forma muito assim, leal e forte, né? E o Antônio Carlos, por exemplo, é um grande tripulante a bordo. Para quem não conhece ele é um camarada que fantástico a bordo. Então, é um camarada que eu sempre convido. O Antônio Carlos é um tripulante que eu tenho o maior prazer de estar junto com ele, entendeu? Um cara que sempre quero estar perto dele. Isso é legal, você ter amigos que você gosta, que estão junto com... E quando estão do teu lado, você fica sossegado. Sabe, Paulo? Você, que é de São Paulo, que navega em Angra, né? Você navega com a tua família ou com os teus amigos. A hora que tem um amigo legal do teu lado, você fica confiante. Você vai dormir sossegado. Né? É isso mesmo. Você tem que ter um cara do seu lado que vai dormir sossegado. Não é um cara que você fique preocupado com o que vai acontecer. Isso é legal a bordo. Bacana. A parceria faz parte, né, cara? Exatamente. O Pereira mandou assim no chat. Oswaldinho, e o tédio depois de se afastar da costa? Qual a rotina a bordo? Quantos dias de travessia? Boa pergunta. Grande Pereira. Pereira é um amigo nosso aqui do Paraná, muito legal. Pereira, satisfação, obrigado. Esse é outro aspecto interessantíssimo, essa pergunta. A bordo tem momentos que você acha que o mundo vai acabar, que o troço vai pegar fogo, você quer o colo da mãe. E tem momentos de extremo tédio, que o tempo não passa, que você não sabe o que fazer, que aquele relógio estacionado, aquela ilha que você está olhando ali, não passa de jeito nenhum. Isso aí é uma lição que o Baco nos ensina.
a mim principalmente, eu sou em terra, eu sou meio hiperativo, sempre estou fazendo coisa. No barco, eu me acalmo. É preciso desenvolver um lado de sossego, de enxergar a si próprio, de lidar consigo mesmo. Esse é uma das coisas também, uma das dificuldades que não são todas as pessoas que sabem se lidar, que é O psicológico tem que estar muito afiado, né? lidar consigo mesmo, lidar nos momentos vamos dizer assim, não é pânico, os momentos de medo, porque outra coisa que é importante, que eu esqueci de falar, eu conheço algumas pessoas que se deixam paralisar pelo medo. Medo todo mundo tem. Agora, você não deve se deixar paralisar pelo medo. Você tem que tomar atitudes. Na hora do medo, você pode estar se cagaçando, a tua cueca pode ser marrom, mas você tem que tomar atitude. Você tem que ir lá na frente, tem que baixar a vela, você tem que fazer alguma coisa, não pode deixar ficar parado. Eu conheço pessoas que se paralisam com medo. Não pode. Esse é um aspecto. O outro aspecto é você saber lidar consigo próprio na solidão. Porque quando você está no barco, você não tem internet, você não tem televisão, você não tem telefone, você não tem Netflix. Sabe quem tem? Tem você mesmo, com os teus pensamentos. E isso também tem gente que não lida com isso. Tem gente que não consegue lidar com consigo próprio. Então, Pereira, realmente é uma tarefa árdua lidar consigo mesmo, sabe? Bacana. O Miguel Scott havia levantado a mão, daí abaixou, daí agora levantou de novo. Miguel, qual que é a tua dúvida aí? Conta para nós. Miguel. André, meu filho, vem cá. Oi, Miguel, consegue ouvir a gente? Vamos lá para o Rodney. Miguel, você estava com o som ligado lá. Estava desligado. Tudo bem, beleza. Beleza. Prazer em ver você aqui conversando com a gente, com esse grupo maravilhoso, falando de vela, de mar. Não tem papo melhor que esse. Eu estava ouvindo aqui a conversa, estou gostando do papo, queria dar duas contribuições aí. Uma é sobre... Todo lado tem duas histórias. Eu ouvi a sua história e ouvi a história desse tripulante que você está falando aí, que teve um problema complicado e tal, né? Mas eu acho que a gente tem sempre que avaliar as situações de cada um. Eu, por exemplo, fiz uma travessia do Atlântico, né, na mesma época em que o Antônio Carlos estava trazendo o barco dele, e eu me defrontei com uma situação minha, muito particular, que é a falta de sono. 3 dias sem dormir, cara, eu viro bicho. E conseguir me segurar é duro. Eu consegui me segurar, me dominar, segurar meu sono e tal. Até que eu consegui dormir assim, umas 6 horas sem parar, daí a coisa endireitou. E esse tripulante que você falou aí, que teve problema, que foi complicado e tal, uma das coisas que ele me relatou foi que no primeiro dia, vocês estavam fazendo aí, se não me engano, um projeto aí no norte do Brasil, e que o barco vazava água lá na cabine de proa onde ele tinha deixado a roupa. E ele ficou sem roupa o resto do tempo. Você não acha que esta pode ser uma coisa que atrapalha o cara, quer dizer, para mim, falta de... Escuta. Ficar molhado é um troço complicadíssimo. Não. Posso falar uma coisa? Pode, claro. O camarada que entra e não quer se molhar, não está no lugar errado. Não quer ter roupa molhada, né, Oswaldo? Tem um ditado que diz o seguinte: quem montou no burro aguenta o trote.
Mas é assim, né, Oswaldo? Eu não quero polemizar o assunto, mas, de repente, você se fazer ao mar, né, com um barco que vaza na cabine de proa, também tem aí alguma coisa do comandante, não tem? Não, isso não é verdade. Não, isso não é verdade. Não. Vocês estão escutando a minha voz? Escutando a minha voz? Dobrada? Dobrada? Tá dobrado. Tá dobrado. Que porra é essa? Porra é essa? Agora. Oswaldo, você está com vários. Vê se não tem o áudio aberto nos outros equipamentos. E agora? Estão E ouvindo agora, bem? estão ouvindo bem? Ainda tá dobrado. Pois é, não sei por quê. Deixa eu dar uma olhada. Miguel, fecha teu áudio. Tá vindo o retorno do Oswaldo pelo teu áudio. O Oswaldo acho que saiu, vai entrar novamente aqui. Vamos aguardar ele. Vou tomar banho. Não, tudo bem o cara se molhar fora do barco, mas se molhar dentro da cabine dormindo é fora. A cabine está vazando água também. Alô? Estão me escutando? Agora sim. Ah, desculpa. Mas, enfim, voltando àquele assunto, na verdade, quando estamos a bordo, realmente eu costumo dizer o seguinte: para quem veleja, é a maneira mais cara de viajar de terceira classe. Porque você sempre tem alguma coisa ruim acontecendo a bordo, não tem? É uma água, é o porão cheio d'água, essas coisas acontecem. Esse nosso tripulante, já que você tocou no assunto, Miguel, sabe o que acontece? Não vou falar especificamente dele. Existem muitos tripulantes, marinheiros, velejadores, que são velejadores de cais, sabe? Aquele velejador de marina, de clube, que o camarada que gosta que o barco dele fique limpinho, que fica trocando a roupa de cama, que lava, que o porão está sempre seco, esse tipo de tripulante existe. Eu também sou assim. Mas quando você está no mar, esse mundo ideal, às vezes, ele se quebra. Você está num barco cadernado, o barco caderna. Então, existem dificuldades que o camarada que se propõe a fazer, ficar 8 dias no mar, ele tem que estar preparado para aquilo, entendeu? E então eu entendo que possa ser desconfortável, mas isso não pode quebrar vamos dizer assim, a solidariedade a bordo. Não pode deixar que isso atrapalhe o lado aventureiro da coisa, né, Miguel? Então, basicamente, é isso que eu quero dizer. Agora a gente já sabe por que ele estava bravo, né? Pelo menos. Oswaldo, qual foi o lugar mais bonito e o mais feio que você conseguiu avistar nessa tua viagem? Olha, é difícil responder isso aí, viu? O mais bonito é difícil responder, porque quando você larga as amarras, às vezes, ver uma baleia, por exemplo. Tarcísio Matos está aqui, estou vendo ele aqui, meu querido amigo Tarcísio Matos. Que satisfação, meu querido. Tarcísio é um tripulante a bordo, depois eu vou falar dele sobre o livro. O lugar mais bonito é difícil de dizer, porque são tantos, sabe? Às vezes você está aqui na porta da tua casa. Então, quando me pergunto, eu costumo dizer que o lugar mais bonito que eu já vi é a Baía de Paranaguá. O lugar mais bonito é a Baía de Paranaguá. Claro que eu estou só ilustrando que o lugar mais bonito não existe. E o lugar mais feio é a Baía de Paranaguá. Quando eu vejo ali aquele esgoto sendo lançado, o lixo sendo lançado na água, quando eu vejo plástico jogado. Então, o lugar mais bonito pode ser o lugar mais feio também, né? É difícil analisar isso, mas o que a gente vê muito é Baía de Paraná, a Baía da Guanabara, você navegar ali na Marinha da Glória, você sai da Marinha da Glória, aquilo é só lixo. Você navega na Salvador, lixo.
essas coisas são muito feias, é uma coisa que deixa, desanima, sabe? Você vê aquela imundície, cheiro ruim, esgoto. O mar vira, muitos lugares, o mar é um esgoto, né? Então, no Brasil, do lado do lugar mais bonito, tem um lugar mais feio, que é o esgoto sendo jogado dentro d'água, né? Entendi. E me diz uma coisa, quando a gente estava conversando sobre essa sua live aqui, você comentou numa segunda travessia. Deixa eu agora, eu estou me batendo um pouquinho aqui, mas me perdoem. Eu tenho aqui agora umas outras imagens de uma segunda travessia, que também fiz com um barco sem nenhum preparo, né? Foi com o mesmo Delta 36? Não. Quando eu um momentinho, por gentileza. Quando eu troquei o meu barco, eu troquei por um Janot que eu fui buscar. E essa é uma outra travessia também, que eu peguei o Janot de fábrica, que é esse que vocês estão vendo aí. Vocês conseguem ver? Aí, agora conseguem, né? Estão conseguindo ver esse Janot? Alô? Sim, sim. Então, isso em 2011, eu troquei o meu Delta 36 por esse Janot 39 que eu fui buscar em Portugal. E do jeito que eu recebi ele de fábrica, que vocês estão vendo aí, que não tem qualquer tipo de, vamos dizer assim, de acessório, é um barco feito para andar, né, costeira, navegação costeira, eu me senti confortável e seguro para fazer o trecho Lisboa-Brasil, né? Então, esse segundo barco foi um barco que eu também fiz sem qualquer tipo de equipamentos extras de fábrica, né? E foi uma viagem fantástica, porque de lá, de Lisboa para cá, é um tobogã só, né? Saí de lá no inverno e viemos para cá, foi uma experiência maravilhosa e foi boa porque eu estava mais seguro, me senti mais seguro navegando com ele, não sentia tanta insegurança, né? E foi uma grande viagem. Isso aí é Lisboa, estamos saindo de Lisboa, aí, aquela ponte Vasco da Gama, né? Essa marina Las Palmas, uma marina que tem 2.000 barcos, um espetáculo esse lugar aqui. Eles têm muito que ensinar para nós com relação à marina, à criação e disponibilidade de marinas, é um enorme problema que nós não temos aqui, né? E Cabo Verde também, parei em Cabo Verde, lugar maravilhoso, que já fizeram uma marina linda lá. Então, foi uma viagem fantástica. Isso aqui é saindo de Lisboa. De vez em quando pegavam as cavalas. Pegava muito peixe no caminho, não? Pegava bastante peixe, mas aí que está. Cada vez que você pega um peixe, você pega peixe grande. Não tem sentido você ficar pegando peixes. Você pega um peixe e até você consumir esse peixe leva 2, 3 dias, né? Então, tinha que tirar a vara d'água para evitar pegar peixe só por esporte no meio do mar, também é complicado. Às vezes com onda grande, às vezes leva mais de 1 hora para você tirar um peixe da água, entendeu? Com ondas, então é melhor não pescar. Pescava só mesmo por necessidade de comer, né? Esse lugar aí é um lugar fantástico que eu parei deu certo, em Rochedo, São Pedro, São Paulo. Aqui entre o Brasil e a África, existe esse rochedo que não se chama mais rochedo. Hoje é território São Pedro e São Paulo, porque o Brasil tem um interesse estratégico ali, construiu, inclusive, uma pequena construção supostamente para pesquisa científica, mas é mais por uma questão territorial, mas é um lugar impressionante,
profundidade de mais de 2.000 metros, aparecem essas rochas aqui, que não tem mais do que 12 metros de altura, e um lugar impressionante, de beleza, de coisa inóspita. Oswaldo, o Renê Sampaio levantou a mão. Por favor, qual que é a sua dúvida, Renê? Oswaldo, eu sou o Renê, que é o atual proprietário do Delta 36, cuido dele hoje em dia, dos Zimbros. Ah, o Renê! Pô! Eu adorei ler seu livro, adoro estar com o Delta, que um dia foi seu. O Renê! Sou eu. Renê. Prazer te conhecer pessoalmente. O Renê é o feliz proprietário dos Zimbros, esse Delta 36 que eu fiz a travessia. Eu conversei com ele. Ele é um cineasta. O Renê fez... Sabe qual o filme que o Renê fez? Vamos falar um pouco dele. O Renê fez o Legião Urbana... Faroeste Caboclo. O Faroeste Caboclo. E agora fez o outro. Eduardo e Mônica. O Eduardo e Mônica. O Renê é cineasta... fantástico, do Rio de Janeiro, satisfação. Foi um prazer todo meu. Fiquei vendo sua live aqui, babando nas fotos. Eu sou velejador da Baía de Ilha Grande, então não tenho um décimo da experiência, apesar de talvez ter muita vontade de um dia repetir isso nesse Delta ou em outro barco. Mas eu vou te falar o seguinte, quando eu li seu livro, eu fiquei pensando que você sempre levou um amigo diferente, amigos diferentes fazendo sua viagem, né? Uhum. E eu percebi, e eu acho que o seu melhor amigo foi seu barco. Olhando os Zimbros, os Zimbros me pareciam ser o seu melhor amigo, porque você sempre fala do barco com muito carinho, reclamando das coisas ruins que você passou com ele, de quando ele te deixou na mão, quando ele te ajudou, etc. Então, eu queria que você falasse um pouco desse amigo, assim, o que seu amigo Delta 36, os Zimbros, tinha de melhor e o que ele tinha de pior. O que você fala assim, puta que pariu, esse amigo, todo amigo tem um defeito e tem uma grande qualidade, né? Então, qual é a grande qualidade desse seu amigo e qual é o grande defeito desse seu amigo para essa viagem sua aí? Legal, boa pergunta. Isso não é uma pergunta, é uma observação. Na verdade, todos sabemos, todos nós, vocês que estão aqui me escutando, todos nós somos velejadores, o homem ama o seu barco. Todo homem, todo velejador ama o seu barco. Eu não diria nem que é um amigo, sabe? Né? Eu diria que é uma amante. É uma amante que custa caro. E que você, um pouco machista, falando, que só tem prazer quando eu estou em cima. Mas é uma amante. Nós temos uma relação, todo velejador, todos nós temos uma relação de amor com o barco. Assim, de dor e de amor. Por exemplo, a gente conhece o barulho, a gente conhece o rangido, a gente sabe se o barco vai chegar ou se não chega. Você sabe que aquela água que está entrando ali, você conhece tudo dele. Isso aí nasce, talvez, por uma questão de sobrevivência. Quando você está ali, dentro daquela casquinha de nós, no meio do mar, que só depende de você e do barco, dentro do barco. O barco tem que saber, o barco tem condições de te levar. Você não pode ter um barco que não tenha condições de levar você aonde você quer levar. Isso é uma lição básica. Você não pode ter uma canoa e querer ir para Fernando Noronha com uma canoa. Né? Você tem que ir com um barco que nem o Delta 36. Então, você tem que ter confiança e amor no barco. E, com o tempo, você acaba adquirindo um afeto e ele passa a fazer parte da tua família. Da tua família. É isso que minha mulher entende. É isso que minha mulher entende. As mulheres, são poucas as mulheres que têm amor pelo barco, né? Conheço várias mulheres navegadoras e que gostam de navegar. Mas as mulheres têm as mulheres que não gostam de barco, como é o caso da minha atual e da minha ex, que não gostavam do barco, elas tinham ciúmes do barco. Muitos ciúmes. E na hora da gente brigar, nenhuma delas em nenhum momento falou ou eu e o barco. Nunca me perguntaram isso. Ou eu e o barco. Porque já sabiam a resposta. Entendeu? Mas realmente existe uma relação de amor de todo homem com seu barco. E eu, quando estou muito tempo longe do meu barco aqui, eu tenho saudades, eu fico preocupado. Eu costumo dizer que barco é que nem filho. Se você abandona, começa a acontecer coisas, sabe? Então, você que está começando no mundo da vela, você vai descobrir isso cada vez mais, você vai sentir isso, e tuas filhas vão herdar isso de você.
Isso aí é uma coisa, um dos grandes tesões de navegar é o amor que nós temos para o nosso barco. Legal, obrigado pela resposta. É um prazer te conhecer pessoalmente. Pô, da mesma forma, forte abraço. O Zibros está sempre à disposição quando você quiser dar uma volta nele aqui. Quando eu estiver aí, eu vou visitá-lo. Vá lá, vá lá. Legal, Renê, valeu pela participação. Oswaldo, me diga agora, qual que é teus planos atuais? Você pretende voltar para lá? Você tem alguma outra rota que você está planejando? Eu pretendo, sim. Você sabe que o camarada que é mordido pela mosca da navegação, ele sempre vai querer voltar, né? Não tem essa de vou parar. Eu não conheço ninguém que para. Só para por uma razão física. Mas eu pretendo, sim. Gostaria de fazer outras aventuras, gostaria de fazer outras travessias. Eu tenho feito muito parceria com amigos que me convidam. Agora nós pretendemos ir até Fernando de Noronha com o barco do Marco Porto. Em 2008, eu fui até o Caribe a convite de um amigo também como tripulante. Muitas vezes eu alugo barcos fora do Brasil, né? Passo alguns dias. Então, eu sempre estou atuando, sempre quero estar navegando. E aqui no Brasil, eu costumo me definir como um marinheiro o meu limite de navegação hoje é Florianópolis, Salvador. Eu fico nesse trecho, Florianópolis, Salvador, sempre estou indo, ouvindo por aí, nessa nossa costa maravilhosa. Então, esse é meu projeto e é o que eu tenho tentado cumprir, agora um pouco mais de dificuldade, por conta dessas dificuldades aí da pandemia, mas eu estou sempre navegando e sempre circulando, e eu acho que quem tem barco, amigos, vocês estão me escutando, quem tem barco tem que navegar, tem que circular. Você tem uma cota que é custo do barco, milhas navegadas. Quanto mais milhas navegadas, mais barato o barco vai ficando, entendeu? Então, é isso que eu acho. Quanto mais milhas você tiver com o teu barco, mais valeu o teu investimento. É assim que eu enxergo. Legal. Essa das milhas navegadas pelo custo, achei bem interessante. É isso mesmo, é isso aí. O Antônio Carlos levantou a mão. Você tem uma pergunta, Antônio? Eu tenho, sim. O Oswaldo estava mostrando as fotos aí dos Penedos ali, do São Pedro e São Paulo, e uma das frustrações minhas foi ter passado próximo ali e não ter dado uma paradinha lá, como o Oswaldo fez. E eu acho que vale a pena, o Oswaldo me relatou aí, numa oportunidade, descrevendo dos Penedos, uma vez que ele parou lá, e dessa vez que você veio, parou lá e fez um mergulho lá. Vale a pena você contar isso? Você contou uma história bem inusitada, e eu lembrei aqui. Nós chegamos em Penedo, chegamos bem de manhã cedo, assim, tipo 6 da manhã. Lá amanhece muito cedo, próximo à linha do Equador, né? 5 horas já está cedo. Então chegamos lá umas 6 e pouco, e é impossível jogar âncora. Então nós demos uma volta. O Penedo, você dá uma volta nele assim, em 8 minutos. É bem pequeno. E eu tenho uma coisa também minha de navegador, que eu gosto de carimbar passaporte. Todo lugar que você chega, tem que carimbar teu passaporte. E eu resolvi mergulhar no Penedo. Eu coloquei uma máscara, coloquei o pé de pato, o barco ficou na mão do Roberto, que ficou próximo a mim, e eu mergulhei. Você não vê nada, você vê aquele azul petróleo enorme, e fui navegando em direção às pedras. As pedras estavam perto de mim como 20 metros, mas eu não enxergava nada. De repente, a hora que eu consegui enxergar algumas pedras, eu vi uma quantidade de peixes, centenas e centenas de peixes, mas o menor deles era maior do que eu. Mas peixes monstruosos, navegando em cardumes assim abaixo de mim. Aquilo me deu um medo, me assustei com o tamanho daqueles peixes. E, num instante, eu olhei, carimbei o passaporte e voltei para o barco. É assustadora a quantidade de peixes que tinham ali naquelas pedras. Claro, no meio do Atlântico, não tem pesca, não tem predadores, então aqueles peixes se criam ali de uma forma
né? Um criador de peixes, esses penedos de São Pedro e São Paulo, né? Foi uma experiência maravilhosa. Né? Foi bem lembrado, Antônio. O Renê levantou a mão novamente. Renê? Não, na verdade não, deve ter apertado aqui sem querer, desculpa. Ah, beleza, então. Mas agora que você me chamou, vou te falar uma coisa. Quando eu terminei de ler o livro, eu falei, Jesus, ele judiou demais desse barco, coitado dos livros. Chegou inteiro? Na verdade é o seguinte, boa pergunta, porque é o seguinte, cada milha que você navega, cada dia que você navega um barco, é um dia que você tem que consertar ele. Então, o que eu fiz com esse barco, Renê? Depois que eu voltei de viagem, eu levei esse barco para Porto Alegre, o barco voltou para o estaleiro, tirei o barco d'água, ele foi desmontado e foi refeito tudo que tinha de errado naquele barco, foi tudo feito de novo. Ou seja, ele de fato foi exigido. Eu não diria que ele foi exigido, mas eu sempre fiz a manutenção, tudo que tinha que existir de manutenção, tudo que tinha que fazer em manutenção, eu sempre fiz. Eu nunca deixo de fazer manutenção em barco, porque eu sei que isso pode me deixar na mão de uma forma perigosa, né? Então, o teu barco está bem seguro. E não entra mais água pela proa, viu? Tá vendo? Melhorou. Consertou. Posso levar um amigo. Pode levar a tua família. É isso aí. Essa aí foi boa, Renê. E, Oswaldo, me diga uma coisa. Você escreveu um livro, é isso? Dessa sua viagem? Escrevi. Isso foi outra aventura, sabe? O fato de ter navegado todos esses mares, essas milhas todas, foi uma grande aventura. Que eu incentivo todo mundo a velejar, acho interessante. Agora, o fato de você registrar isso é muito importante, que a gente não tem esse hábito de você querer deixar escrito o teu sentimento que você teve naquele determinado momento, aquilo se perde. Eu tive a felicidade enorme de navegar com um amigo, que é amigo meu até hoje, que é o Tarcísio, que está aí nos escutando. Tarcísio, diga aí. O Tarcísio, que é um grande fotógrafo, escritor, um poeta, e na época tinha um editor em Florianópolis, e a bordo a gente conversávamos sobre essa vontade de deixar registrado tudo aquilo que todas as experiências que temos a bordo. E ele me botou fogo, me incentivou a ir adiante com essa ideia. Eu sempre gostei de escrever, mas escrevia diário. Eu tenho um diário a bordo, até hoje. Eu acho interessante todo mundo ter um diário a bordo, para você registrar coisas. Quando você troca o óleo, quem estava a bordo, coisas, ou mesmo sentimentos que você, em determinado momento, você tem e se perde. Eu tenho esse diário a bordo. E quando eu fiz essa minha viagem, que eu comecei a fazer, incentivado por ele, comecei, naquela época, não tinha WhatsApp nem nada, e comecei a mandar alguns diários de bordo para e-mails de meia dúzia de amigos. Com o tempo, com pouco tempo, esses amigos foram repassando esses diários e eles passaram a ficar com mais gente tinha acesso a eles, de modo que o site do Yacht Clube de Porto Belo começou a publicá-lo, tinha um site da Terra que começou a publicar esses meus relatos, e à medida que foram crescendo o número de leitores, eu fui caprichando cada vez mais na escrita dos diários. Bom, quando eu terminei a minha viagem, eu tinha um apanhado de todos os trechos do meu roteiro, e com isso em mãos, eu achei que já tinha um livro. E não era bem assim. Eu levei 4 anos para tentar montar daqueles diários de bordo que eu mandava por e-mail para alguns amigos, um livro. Porque quando você manda um e-mail para um amigo, o amigo perdoa tudo. Um e-mail, erro de português, essas coisas são banais, são aceitáveis, perdão.
Um livro não. Um livro você não pode errar. Se você erra um erro de português, um livro que fica para sempre, está ali. E então, muito incentivado pelo Tarcísio, eu acabei, em 4 anos, desenvolvendo uma correção, uma forma de ser emocionante, uma forma de ser atraente, porque um diário de bordo, às vezes, ele é muito entediante. Então, você tem que deixar uma leitura atraente. E consegui fazer um livro que realmente foi também uma odisseia, né? Também uma forma de me expressar, também uma forma de eu deixar registrado aquilo que aconteceu comigo e dividir isso com os amigos, as pessoas leem aquilo, e muita gente, eu já tive a grata satisfação de ouvir muitas pessoas me dizerem que aquele livro os incentivou a velejar. Isso é legal, isso já valeu o esforço, já valeu a pena, sabe? Acho que é a melhor forma do pessoal viajar com você, na verdade, né? Exatamente. Então, as pessoas viajam comigo nessa história de seguirem junto. E é um livro que eu procurei fazer, um livro, não é heróico, é um livro apenas de relatos sinceros, de emoções, e muito sincero, e medos, e tudo estão todos escritos lá. Então, eu fico satisfeito de saber que esse livro, que quem leu gosta desse livro, né? Mas tem uma curiosidade, só para encerrar. Um amigo meu me perguntou o seguinte uma vez: mas escuta, sério mesmo, você viu uma onda de 7 metros mesmo? Eu falei: olha, eu escrevi lá em determinado momento que eu tinha visto uma onda de 7 metros aqui no Brasil, né? Você viu uma onda de 7 metros mesmo? Eu falei: olha, é o seguinte, isso é uma licença poética. O cagaço que eu senti é como se fosse de 7, mas ela tinha uns 2. Mas é uma licença poética que o livro me permite ter, entendeu? Então, o livro, você tem a tua licença, você escreve o que você quiser lá, né? Evidente. Outra coisa também que eu aprendi, a leitura, a escrita, permite até uns 20% de mentira, de exagero, sabe? Para deixar a coisa mais interessante. Legal, boa. E onde que a gente consegue comprar esse livro aí? Ele está disponível em alguma loja? Ele tem na Livrarias Curitiba. Livrarias Curitiba. Eu estava esgotado, agora eu entrei em contato com eles agora, eu vou levar alguns livros para eles lá. E eu tenho alguns aqui em casa também, se alguém quiser, pode entrar em contato direto comigo, que eu tenho alguns exemplares comigo. Bacana, legal. Muito boa a sua história, Oswaldo. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de complementar aí para a gente, contar alguma curiosidade, alguma dica? Alguém? Não, amigo, eu acho que é tudo. Eu estou muito feliz de estar aqui, de estar vendo essas pessoas que estão me assistindo, meus amigos, e fiquei muito feliz de estar participando, de estar dividindo com vocês. Isso aqui não é uma palestra, né? É um bate-papo, né? É um bate-papo. Eu estou muito feliz de você ter me convidado, agradeço a você, agradeço aos amigos de estarem aqui me escutando, e vamos continuar, boa a tua iniciativa. Valeu. Assim. O usuário Pedras Rolantes levantou a mão para falar. É o Tarcísio. Oi, tem que habilitar o áudio, a gente não está conseguindo te ouvir. Habilitado. Então, a Pedras Rolantes sou eu, Tarcísio, esse cara que o Oswaldo falou ali agora. E é o seguinte, tem duas coisas interessantes, assim. Uma que o Oswaldo, não sei, eu cheguei acho que uns 15 minutos depois, o Oswaldo não falou da trilha sonora da viagem. É. Né? Então, o Oswaldo é um dos caras que eu conheço que mais saca de música de excelente qualidade. E aí, inclusive, eu tenho até aqui no meu computador algumas músicas que eu trazia assim, zimbros, que a gente fazia algum trecho, pegava e ele me dava um CD. Uma trilha sonora. Uma trilha sonora. Então, tem coisas assim fantásticas. Esse é um ponto. Sobre a questão da edição do livro, foi muito legal.
um momento, assim, para mim, que foi muito interessante, muito marcante, foi quando, numa véspera de Natal, final de dezembro, ali antes do Natal, o Oswaldo disse que não quero mais escrever o livro. Não vou mais, eu não quero mais, eu não tenho como. Eu Eu saquei. escrevo. Não, nem era de saco cheio, assim, eu não sei escrever, ele Seguro. dizia. Só que o texto do Oswaldo é um texto muito envolvente. Hoje, quando ele publicou no nosso grupo de vela aqui de Santa Catarina, que ia ter essa live, eu disse que ia ser a melhor conversa de varanda que se podia ter fora da varanda. Né? Então eu estou na varanda do clube aqui agora, ouvindo o Oswaldo, as histórias dele. E ele não sabe, não conseguia, empacou. E isso é normal nos escritores, nos autores, essa dúvida que surge que eu sou um incapaz, eu sou um imbecil, tudo que eu faço é uma merda. Quem que vai ler essa merda? Quem é que vai ler essa porra? Ninguém se interessa por isso, eu só estou fazendo merda aqui. E ele diz assim, eu nunca vou ser um Hemingway da vida. Assim, claro que tu não vai ser um Hemingway da vida. Isso, lógico que não. Porém, naquele dia, eu morava bem no centro de Florianópolis, hoje eu moro bem fora, moro bem longe de Florianópolis, no meio do mato aqui. Eu saí em tudo que era, como é que chama? Sebo. E fui encontrando livros do Hemingway. Encontrei 13 livros do Hemingway. E me obrigou a ler. Fiz um pacote, embrulhei com papel de pão, amarrei com uma corda e mandei para o Oswaldo. Verdade. Ficou um mês sem falar comigo. Verdade. Em um mês, eu acho que ele leu todos. Ou pelo menos verdade. uma boa parte deles. E aí voltou e soltou a palavra, soltou as letras ali, juntou as coisas, voltou completamente empolgado. Então, o livro do Oswaldo é um livro que me dá muito, muito, muito prazer, porque eu tive uma participação como navegador em 2 trechos, assim, um trecho até 3, na verdade, até Paraty, depois fiz com ele a Refeno e depois na volta de Santos até... Não, sei que ele quebrou antes de Santos. Tivemos que voltar para Santos. Nós tivemos que voltar. Nós temos vários trechos, Tarcísio. Fizemos vários trechos assim, mas trechos... Eu não fui... ele não me convidou para nenhuma travessia, no trecho maior. Porque ele me chamou, certo dia, no Yacht Club de Porto Belo, disse, eu preciso conversar contigo. E aí eu fui lá, meu sócio na época me deixou lá, de carro e tal. E ele disse, eu quero fazer uma travessia, quero fazer um pedaço, eu queria que tu fizesse um pedaço que vai atravessar o Atlântico. Aí eu perguntei, tem radar? Tem balsa salva-vida? E ele disse, tu não vai comigo. Eu vou com o barco que eu tenho. E aí eu fiquei em terra. Mas é fantástico, assim, navegar, quem teve a oportunidade, já acho que muitas pessoas que aqui tiveram a oportunidade de navegar com o Oswaldo, eu tenho a felicidade de ter tido essa possibilidade. Quem não teve, vai se inscrevendo aí, entrando na lista, porque é algo extraordinário, assim, um aprendizado gigante navegar com essa figura extraordinária que é o Oswaldo Hoffmann. Obrigado, Tarcísio. Valeu, Tarcísio, obrigado. Poxa, só tem o Antônio levantou a mão. Antônio Carlos, gostaria de falar? Não, só mandar um recadinho para o Tarcísio. Tarcísio, só para você, até saindo um pouquinho fora, do pessoal lá do Yacht Clube de Porto Belo, mudou a gestão lá e nós vamos fazer um encontro de vela lá, tá? Com todo o pessoal de Florianópolis aí, a gente está formatando isso para esse ano aí. Então, isso é só uma fofoca aí. Pode espalhar lá que aquele pessoal lá não está mais na administração do clube aí, então mudou. Inclusive o Miguel, que estava na nossa live, é o diretor de vela lá. Só para você saber aí, Oswaldinho. Beleza, estaremos lá. Legal, bacana. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Oswaldo, muito obrigado, cara, por todo esse conhecimento, isso que você passou para a gente. Eu sou muito recente na vela, então, cada conversa, cada papo de vela desse, eu absorvo muita coisa. E eu aposto que todo mundo que estava aí ouvindo, que não participou de fato ou leu o livro, também ficou mais curioso ainda. Obrigado mesmo.
Valeu, pessoal. Gostaria de falar alguma coisa aí, Oswaldo? Obrigado, eu tenho que agradecer. Outra coisa, eu tenho que dizer a você que a tua iniciativa é fantástica. Continue assim, vamos fazer outros encontros que a gente divulga aqui. O importante é termos quanto mais pessoas nesse universo nosso, nessa nossa confraria, melhor. Então, parabéns e continue assim. O Pado é um que eu já intimei no WhatsApp ali, qualquer hora vai falar com nós. Pado tem muita história para contar. O Crespo, eu não tenho o contato do Crespo, depois eu vou precisar do contato dele também, que é um cara que também acho que tem muita história para contar para a gente aí. Afinal, aliás, tem muitos paranaenses aí que tem bastante história para contar, né, Oswaldo? Dizem que Curitiba não tem praia. Tem, sim, senhor. Tem muitos velejadores paranaenses que deram a volta ao mundo. Aqui é a Rússia brasileira. Exatamente. Você vai achar muita gente. Legal. Se você quiser sugestão de um cara para bater um papo aí que tem histórias maravilhosas, o nome dele chama Jörg Hudler. É um alemão que morou 20 anos num veleirinho pequenininho e tem histórias assim fantásticas para contar. Quando entrou na África, que a família deu uma menina para ele, a mulher quis envenenar ele com veneno de rato para travessia, se apaixonou. Tem umas histórias muito legais. Quando o barco dele estava naufragando, puxa vida, tem história. E ele é um alemão que fala português, mas ele está morando na Alemanha. Legal. Mas é um cara muito engraçado. Vale a pena bater um papo com ele. Nesse quadro Papo de Vela, a gente está priorizando os velejadores paranaenses que tiveram uma história, uma viagem, alguma coisa bacana para contar. Mas depois, quem sabe, não abrir para o pessoal de fora, né? O Pado e o Marcelão lá levantaram a mão para falar alguma coisa? Estamos aqui, só curtindo aqui o grande amigo Oswaldo. Grande capitão Oswaldo, estamos aqui te ouvindo. Olha essa dupla aí, ó. Essa dupla aí que tem mais de 20 mil milhas juntas, esses dois aí. Estamos aqui em Antonina já. A gente já vem na quarta já, para não perder o final de semana, né? Que inveja! Eu tenho morado aqui para não perder a chance. Coisa boa! Pô, que bom, rapaz. Saber que vocês assistiram o nosso papo, que legal. Muito legal, Oswaldo. Oswaldo, grande abraço, cara. Grande abraço para você e para o Doni também. Pro pessoal. Obrigado. Muito bacana, Doni. Valeu, obrigado, Doni. Valeu, obrigado, pessoal. É muito bom rever vocês aí e vamos ficar atento que vai ter mais papo de vela, hein? Vamos se encontrar mais vezes para trocar essas ideias aí, escutar histórias. Beleza? Beleza. Valeu. Perfeito. Oswaldo. Obrigado, amigo. Um grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Até mais, até uma próxima. Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, Oswaldo. Foi muito legal. Obrigado. Obrigado, Oswaldo. Obrigado, meus amigos. José Antônio, prazer. Valeu, Oswaldo, prazer. Leandro, Renê. Obrigado, Oswaldo, por compartilhar as experiências aí. Valeu, Leandro. José Antônio. Venha buscar os seus alunos aqui, Pereira. Um abraço. Valeu. Eu não sei. Sim. Roger, this is mine. Será que eu tirei o som?